Oi, crianças! Eu sou a professora Kátia e eu vou apresentar algumas aulinhas para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre ciências naturais. Vocês lembram o que são as ciências naturais? Ciências naturais são aquelas que estudam a natureza em todos os seus aspectos, gerais, fundamentais. Ou seja, na verdade, é a ciência que estuda o universo como um todo. Engloba a biologia, a física, a química, geologia, a astronomia, tá bom? Então, eu vou começar apresentando uma aulinha. Tem uma bananinha, um brócolis. O que será que a gente vai falar? De um assunto muito gostoso. Dos alimentos. Vocês já notaram que alguns alimentos estragam muito rapidamente e outros alimentos duram muito, 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 muito? Por que será que alguns alimentos podem ficar fora da geladeira e outros não? A geladeira conserva mais tempo o alimento. Vocês sabem, crianças? Não? Então é isso que a gente vai aprender nessa aulinha de hoje. Com certeza vocês já ouviram falar em alimentos perecíveis e alimentos não perecíveis. E vocês sabem o que esses nomes significam? Perecíveis e não perecíveis? Alimentos perecíveis são aqueles que estragam facilmente. Com certeza vocês já pensaram em alguns exemplos que vocês conhecem. Alimentos não perecíveis são aqueles que têm um prazo de validade bem maior e muito mais duração em relação a esses outros alimentos perecíveis. E vocês sabem por que alguns alimentos estragam mais depressa do que os outros? Porque quanto mais água um alimento tiver dentro dele, mais rápido ele apodrece. E o contrário também é verdade. Quanto menos água tiver dentro do alimento, mais tempo ele vai demorar para ele ficar estragado. Alimentos perecíveis são os que têm mais água e não duram geralmente mais do que uma semana na geladeira, ainda tem que ficar na geladeira. Como exemplo, os alimentos que a mamãe compra na feira: vegetais, frutas, alimentos como leite e derivados, carnes e os outros derivados, peixes e frutos do mar. Esses são alimentos que estragam muito rapidamente e tem que ficar preferencialmente em geladeira, principalmente as carnes, frangos e peixes. E os alimentos não perecíveis? São aqueles de consistência seca, que geralmente a gente compra em mercado, que ficam em prateleiras comuns, né? Que são facilmente armazenados, como o milho, ervilha, que vem em latinha, né? Macarrão, a soja, o café, o fubá em pó, o óleo, o leite em pó. Ao contrário do leite que a gente compra em padaria, aquele leite líquido, o leite em pó, ele tem característica de não ser perecível. O achocolatado que vocês gostam, aquele em pozinho, massas, açúcar, farinha, todos os tipos de farinha, feijão, as frutas secas como uva passa, damasco,
carne seca e outros exemplos que vocês devem ter diversos na cabecinha de vocês. Esses alimentos estragam em um período de tempo mais longo e em temperatura ambiente, não precisam necessariamente ser guardados em geladeira. Em campanhas de doação de alimentos, é comum que peçam esses alimentos não perecíveis, porque eles são, além de ser mais fáceis de transportar, eles não estragam com facilidade. Então seria um pouco complicado a gente fazer uma doação de melancia, de banana, que são alimentos que estragam muito rápido, né? Então normalmente a gente doa açúcar, sal, macarrão, arroz, feijão. Aqui uma pessoa cortando uma carne vermelha. Agora a gente vai para as atividades do livrinho de vocês, da página 142 até a 144. Livrinho de trilha de conhecimentos, na atividade 4, que fala sobre o armazenamento dos alimentos. Então vamos lá. Quando a gente vai no mercado, a gente percebe que os diferentes alimentos e materiais são armazenados de maneiras diferentes, ou em geladeiras, ou em prateleiras, em cestas, em caixas, e entre outras opções. Isso ocorre porque cada alimento é armazenado de acordo com o seu tempo de validade. Frutas, legumes e hortaliças, eles têm a tendência a se estragar com muito mais facilidade se armazenados em lugares úmidos. E carnes e peixes estragam com temperatura elevada, que são os alimentos que a gente explicou, chamados de perecíveis, que estragam com facilidade, por isso eles são armazenados normalmente sobre refrigeração. Já os alimentos que não possuem água na composição, como arroz, feijão, macarrão e as farinhas, ou os embalados adequadamente pelo fabricante, como os enlatados, milho, ervilha, seleta de legumes, eles possuem maior capacidade de conservação dos alimentos e não necessitam de refrigeração. Eles são chamados de alimentos não perecíveis, ou seja, que possuem maior tempo de validade, conforme a gente falou agora há pouco. Agora, observem esta lista de compras para fazer o exercício. Nós temos 2 alfaces, que é para fazer a saladinha gostosa, que a gente tem que comer junto com o alimento para ficar forte. Temos 4 abobrinhas, 2 latinhas de milho, 1 quilo de frango, 1 quilo de arroz, um pacote de macarrão. Então, vocês façam a leitura direitinho novamente desses alimentos da listinha e separem, escrevam os que são perecíveis e os que são não perecíveis. Depois vocês vão criar 2 listas de alimentos, considerando os alimentos que podem ser guardados dentro e que podem ser guardados fora da geladeira, tá bom? E aí vocês vão escrever nessa tabelinha abaixo. Agora o terceiro exercício. Olhem as imagens abaixo e escreva o que aconteceu com esses alimentos. Aqui a gente vê alguns pêssegos, são maçãs caídas de uma árvore, e tomatinho. Por que eles estão assim? E por que isso pode ter acontecido? Aí vocês podem escrever no espacinho abaixo. E aí a gente está chegando no fim dessa aula de alimentos. E aí vocês vão fazer as fotinhos das atividades que vocês fizeram no livrinho de trilhas e vão colocar as fotinhos no nosso portalzinho para correção da professora. Agora a gente está fazendo essas atividades online, então o link fica lá na plataforma e é só clicar e responder. Lembrando que ninguém está sozinho. Essa época de pandemia é muito triste, mas a gente toma todos os cuidados e a gente continua fazendo nossas aulinhas online para não perder o ano, para aprender bastante e ficar muito bem para o ano que vem.
a gente voltar a se encontrar na escola. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco, tá bom? A gente está todo mundo unido, estamos unidos para ajudar vocês e nos ajudar, tá bom? Muita saudade de vocês. Aqui as fotinhos das professoras, eu ali no cantinho, em cima. E até a próxima aula. Aluninhos, continuando a aulinha, a gente vai embarcar em uma incrível viagem pelo sistema solar. Um foguetinho lá no céu. O nosso sistema solar, ele é formado por 8 planetas, dezenas de satélites naturais, milhares de asteroides, meteoros e cometas que giram em torno do Sol. Então, vocês sabem que são 8 planetas. Em algum momento, eram classificados por 9 planetas, até que foi retirado um planeta dessa classificação. Hoje são reconhecidos somente 8 planetas no nosso sistema solar, tá bom? O Sol. O que é o Sol? Aquilo que ilumina, que dá o calor pra gente no dia a dia, gostoso, que anima, né? O Sol é uma estrela e toda estrela tem luz própria. Vocês sabiam? Ele é muito grande, muito, muito, muito grande. E por que quando a gente olha para o céu escuro, no sítio, em um lugar bem aberto, sem poluição, e a gente observa que as estrelas parecem tão diferentes e distantes, né? Elas estão muito, muito distantes de nós. E a gente vê ela muito pequenininha, praticamente um pontinho lá no céu. E o Sol, que a gente vê bem grandão, que aquece a gente, é a estrela mais próxima do nosso planeta. Por isso que a gente vê ela tão grande e as outras estrelas tão pequenininhas. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o nosso sistema solar. Os planetinhas ali, um extraterrestre ali. Então olha que lindo que é o nosso sistema solar. Nosso sistema solar tem o Sol ao centro, né? E aqui a gente pode observar os 8 planetas, suas distâncias, um cinturão de asteroides, estrelas, cometas. Então a gente pode observar tudo isso dentro do nosso sistema solar. Então a gente vai falar um pouquinho de cada planeta, além do nosso planeta especial que é a Terra, tá? Ele é bem bonito, o nosso sistema solar, né? Agora a gente vai falar sobre os planetas. Esse é Mercúrio. Mercúrio, por incrível que pareça, crianças, é o menor planeta do nosso sistema solar e é o que está mais próximo do Sol. Lá, o calor e o frio são insuportáveis. Eles oscilam entre 430 graus Celsius, no lado iluminado pelo Sol, e menos 170 graus Celsius no lado escuro, que é o lado onde o Sol não ilumina. Muito quente, né? Aqui, quando faz 35, 37 graus, a gente já fica com muito calor, tem que ficar com o ventilador ligado. Imagina 430 graus, não dá nem para sobreviver. Esse aqui é o planeta Vênus. Vênus é mais ou menos do tamanho da Terra,
mas Vênus possui uma atmosfera irrespirável, não dá para respirar lá. E ele tem uma pesada nuvem que torna a sua superfície também muito quente, para que haja vida terrena lá, né? Pelo menos é o que a gente acredita até hoje. Que é muito difícil viver, seria muito difícil viver num planeta como Vênus. E esse é o nosso lindo planeta Terra. É muito bonito, né? Muita água. A Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar. A posição que a Terra fica, em distância ao Sol, é uma que permite a temperatura adequada para favorecer a vida no planeta. Por isso que os seres humanos, os bichinhos, as plantas, a água e a terra sobrevivem aqui no planeta Terra. E o planeta Terra, ele não está sozinho. Ele tem um satélite, que é a Lua, aquela lua linda que a gente vê à noite, né? Esse aqui é o planeta Marte, é o quarto planeta do Sistema Solar e é conhecido como planeta vermelho. Assim como a Terra, Marte tem o seu satélite e não está desacompanhado, né? Ele tem dois satélites, na verdade, dois pequenos satélites de formas irregulares, que têm até nomes engraçados: Phobos e Deimos. Esse aqui é Júpiter. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar e ele tem muitos satélites. A Terra tem um satélite, né? A gente falou aqui que Marte tem dois. Aqui ele tem diversos satélites. Então vamos fazer uma observação para comparar o tamanho da Terra em relação ao tamanhão de Júpiter. Olha isso, crianças. É muito grande em relação à Terra, né? Somos formiguinhas ali perto do planeta Júpiter. Esse aqui é Saturno. Depois do gigante Júpiter, a gente encontra Saturno. E o visual dele é muito deslumbrante, muito bonito. Ele tem anéis em volta, que formam um lindo espetáculo de cores. E Saturno é também o planeta que tem o maior número de satélites. Até hoje já foram registrados mais de 20, mas pode ser que tenham mais. Muito bonito, né? Esse aqui é Urano. Ele é formado por uma mistura de diferentes tipos de gases e gelo. E o gás metano, que é responsável por essa cor azul, que ele é azul, né? Muito bonito. E aqui, por último, Netuno, que é o planeta mais longe do Sol. E lá as temperaturas, ao contrário de Mercúrio, que está bem coladinho do Sol, as temperaturas são baixíssimas. Não dá para viver lá também até onde se entende, né? A vida terrena não. Ele é um planeta formado por gases e possui 14 satélites. E aí, gostaram de conhecer os planetas do nosso sistema solar? Isso é só dentro do nosso sistema solar, tá? Mas o universo é infinito, tem uma infinidade de estrelas, planetas, e ainda o ser humano ainda está muito longe de descobrir tudo que tem aqui nesse nosso universo. Mas não é para ficar no mundo da Lua, hein? Tem que estudar.
Agora a gente vai fazer as atividades. Já sabem que tem que fazer as atividades online, nosso livrinho de trilhas, buscar as atividades que a gente apresenta aqui, fazer elas no caderninho, tirar foto e postar para as professoras fazerem a correção, tudo online, tá bom? Então, vocês pegam o volume 2 do livro de trilhas, tá bom? Esse é o livrinho do segundo ano. Então, agora a gente vai para a próxima aula. Do que será que a gente vai falar agora? Continuando o assunto do sistema solar, a gente vai falar especificamente sobre a Lua, nosso satélite natural. Então, além de ver as estrelas brilhando, percebam a presença da Lua. E com certeza vocês já repararam que ela não tem a mesma aparência toda noite. Então, para entender como a Lua pode mudar, vamos aprender um pouquinho mais sobre ela. A Lua é o único satélite natural da Terra, 4 vezes menor do que nosso planeta, e também é iluminada pelo Sol, ela não tem luz própria. Apesar de parecer que ela é iluminada, que ela tem luz, na verdade ela é iluminada pelo Sol. Ao longo do ciclo lunar, a Lua vai adquirindo formas diferentes para nós que observamos aqui da Terra, mas na verdade sua forma não muda. O que muda é o quanto podemos ver da face da Lua que está sendo iluminada pelo Sol. Sabiam? Então, na realidade, quando o Sol está iluminando de uma forma, você vê de uma forma. A posição que ela está em relação ao Sol, você vê de outra forma. A Lua é o único lugar do espaço em que o homem já pisou, sabia? Sabe quando? Isso foi em 1969, a primeira vez que o homem pisou na Lua. Doze astronautas já estiveram lá. Desfazendo o mistério, ela é cheia de crateras, poeira e pedras, sem atmosfera nem água, a Lua não abriga nenhuma forma de vida. Vocês sabiam disso? O voo que foi para lá a primeira vez em 69 foi o Apollo 11. O ciclo lunar tem 4 fases principais: a lua nova, a lua crescente, a lua cheia linda e a lua minguante. Vamos falar um pouquinho da lua nova. É quando a face da lua iluminada pelo sol não é vista da Terra. Como a lua está na mesma direção que o sol, ela nasce e se põe junto com ele. Então é aquela que aparece às vezes só um filetinho da lua, sabe? E a lua crescente? A lua crescente, um segredinho para vocês. Quando vocês não souberem diferenciar a lua crescente, vocês pensam naquela lua que parece um C, C de crescente. Daqui da Terra, a gente pode ver mais ou menos metade da região da lua que está refletindo a luz do Sol. Então lembrem que ela sempre tem o formatinho de uma letra C. Lua cheia, que eu particularmente acho a lua mais bonita. Enorme, redonda. Nessa fase a gente vê um círculo toda a face da lua que está iluminada pelo sol. E a lua minguante? Assim como o quarto crescente, a gente vê uma parte da face da lua, mas de outra forma. Aqui, ó, tá vendo? Ela fica ao contrário de um C. Às vezes a gente vê um pedacinho maior, às vezes menor.
Depende da iluminação da noite, também influencia a poluição, quando a gente enxerga as nuvens também, que às vezes ficam na frente, não dá para enxergar muito bem. Mas a lua minguante também é muito bonita e ela é e as luas, todas as luas são mais vistas de forma mais bonita quando a gente está em meio à natureza, tá? Então você vai num sítio, uma fazenda, parece que o céu fica muito mais iluminado porque a gente está bem longe da poluição. Agora a gente vai fazer as atividades do livrinho, tá bom? Então, da página 139 até a 142 do livro de trilhas de aprendizagens, tá bom? Então, vamos lá. 45 anos de conquista da Lua. No dia 20 de julho, os Estados Unidos comemoraram os 45 anos que seus astronautas pisaram na Lua pela primeira vez. Na data, mais de 500 milhões de pessoas no mundo todo, a maior audiência na TV de todos os tempos, assistiram em preto e branco, porque ainda não existiam as televisões coloridas, os astronautas Neil Armstrong e Edwin Aldrin pisando na Lua. Então, aqui é a fonte de onde foi retirada essas fotinhos. Muito legal, né? Ainda há pessoas que acreditam que isso não aconteceu. Mas sim, os homens pisaram sim na Lua, mais de uma vez. Agora atividade. Você já imaginou chegar tão pertinho assim da Lua? Como você imagina que seja? Superfície da Lua, como que é o céu, como que a gente enxerga o céu, a visão que a gente tem dali da Lua, da Terra, como que vocês acham que é? Então a gente vai escrever aqui nesse espacinho aquilo que vocês imaginam que seja e daquilo que vocês já viram também, né? Essas mudanças caracterizam as fases da Lua, tá vendo aqui? Então, como a gente já falou, na verdade, a forma dela não muda. A Lua reflete a luz do Sol e enquanto se movimenta, a luz do Sol bate em partes diferentes dela, que é o que fica visível para a gente aqui da Terra. Então, aqui, por exemplo, na primeira imagem, a gente está vendo uma lua inteira, né? É a lua cheia. E aqui, do outro lado, a gente está vendo a lua minguante. Lembra que é um céu contrário? Olha aqui as 4 imagens das diferentes luas, das diferentes visualizações que a gente tem da lua. Então, a lua cheia, a gente consegue enxergar até as crateras, né? A lua nova, que dá para ver bem um fiozinho, e às vezes a gente quase não vê nada da lua nova. A lua crescente e minguante. Agora a atividade vai ser, se você estiver assistindo essa aula à noite, vai rapidinho ali na janela, no quintal, e olha a lua que você está vendo e registra aqui no espaço abaixo. Qual vocês acham que é? Em que fase você acha que ela está? Vocês podem desenhar ali e escrever aqui em que fase vocês acham que ela está. Pode pedir ajuda para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó, para o irmãozinho. E escrevam por que vocês acham que é essa fase. Tirem fotos do livro e postem lá no nosso portalzinho para correção. Façam as atividades com muita dedicação e não desistam, tá? É muito importante a gente estar todo mundo unido agora, né? Essa época de pandemia é tão difícil. Então a gente continua fazendo essas aulinhas de forma online para aprendendo, não perder o ano, tá bom? Então o link fica sempre lá na plataforma. Espero vocês aqui na próxima. E a gente já vai passar por ela. Então, nessa outra aulinha,
gente vai conhecer um pouquinho o trabalho dos cientistas, como eles fazem descobertas tão importantes para a humanidade. Você sabe o que um cientista faz? Ele é um profissional curioso que faz estudos de uma forma sistemática para conhecer alguma coisa. E através de métodos científicos, ele realiza pesquisas para compreender de forma clara e exata algum fato. E o que é um método científico, vocês sabem? São as etapas que os cientistas usam quando eles fazem as suas pesquisas. E deve ser muito legal ser cientista, né? Quem quer ser cientista quando crescer? O que eles fazem? Eles observam, primeiramente, o que eles vão estudar, eles criam uma hipótese daquilo, eles vão fazer o experimento, que é colocar a mão na massa, né? Aqui as crianças mexendo aqui na experiência. E por fim, o cientista ele chega na conclusão e aí ele anota para realizar a sua pesquisa, né? Então observa, cria hipótese, experimenta e faz a conclusão e passa para o papel. Eles fazem observações na natureza usando os 5 sentidos, né? Lembra dos 5 sentidos? Ou então aparelhos que ajudam a enxergar melhor, ouvir melhor. Eles usam aparelhos que ajudam a perceber o que está à nossa volta ou até mesmo que não está, que está mais distante de nós. Então, um trabalho muito interessante do cientista, né? Sem eles, a gente não teria muita coisa hoje no nosso mundo. Eles são muito importantes para nós. Por exemplo, aqui, isso aqui é um microscópio óptico para a gente enxergar células, enxergar um monte de coisinha que a gente pode colocar ali na lâmina e observar com o olho a imagem super aumentada. Isso aqui é uma luneta. A luneta é muito legal. A luneta a gente observa o céu, para enxergar bem de pertinho os planetas. Isso aqui é uma imagem de um ultrassom de um nenenzinho ainda na barriga da mãe. Foram descobertas de cientistas que criaram máquinas que podem fazer uma observação tão legal, uma imagem tão bonita. E aqui o estetoscópio, que os médicos usam para escutar o nosso coraçãozinho, para saber se está tudo bem, né? A gente vai no médico, vê ele todo vestido de branco, com o estetoscópio penduradinho no pescoço. Então é isso aqui que é o estetoscópio. Agora a gente vai fazer as atividades do livrinho de trilhas de aprendizagens, nas páginas 132 até a 134. Vamos fazer a atividade 1, observando o céu. Na mitologia do Antigo Egito, Ra, também conhecido como Re, que era o principal deus, o deus Sol, importantíssimo para os egípcios. Os faraós antigos, que eram os reis, se diziam descendentes dele. De acordo com a lenda, Ra foi quem criou o universo. O tempo começou quando seu disco solar se elevou pela primeira vez, emergindo da escuridão. Na criação, Ra fez Shu, que é o ar, e Tefnut, a umidade. Eles fizeram nascer a deusa do céu Nut e a deusa da terra Geb. Do casamento de Nut com Geb vieram os deuses Ísis e Osíris, Sete e Néftis, as principais figuras da mitologia egípcia. História, né, conhecida de muito tempo. As fotinhos aqui, né? O egípcio
a história dos egípcios é muito legal, é muito curiosa. As pirâmides do Egito, né? Vocês já ouviram falar, já viram fotos. Os egípcios achavam que, ao amanhecer, o sol começava uma viagem atravessando o céu. No seu barco, no crepúsculo, Ra velejava em direção ao outro mundo. Lá ele lutava com uma serpente má chamada Apep, que tentava impedi-lo de subir novamente. Mas toda noite Ra vencia a luta e assim toda manhã começava outra viagem pelo céu e o sol voltava a subir. Esse é um texto adaptado desse site aqui, tá? Se vocês quiserem ler com mais calma, só colocar esse link abaixo. Agora a gente vai fazer como cientistas, observar e fazer descobertas, tá bom? Então, na proposta aqui do livrinho, a gente vai fazer observação do céu em vários momentos do dia. Estou aproveitando esse momento que a gente está em pandemia, não pode sair muito de casa. A gente vai sair no quintal, vai olhar pela janela e observar em alguns horários do dia. Assim que acordar, na hora do almoço, quando o sol está mais forte, no finzinho da tarde, quando está começando a ir embora o sol, e à noite. Ao longo do dia é possível perceber que o céu apresenta mudanças. As cores podem variar de azul claro, um sol forte, ou um céu mais cinzento, repleto de nuvens. Pode ter uma coloração mais alaranjada, cor-de-rosa, forte no fim do dia, que eu acho a parte mais bonita do dia, é o fim do dia. Que parte que vocês acham? Uma noite estrelada e sem nuvens, com uma lua bem grande, visual, ou ainda uma escuridão iluminada apenas pelos raios que riscam o céu, anunciando a chegada de uma grande tempestade. Olha os raios aqui, olha que bonito esse céu. Parece um pôr do sol, né? Uma praia, imaginou? Tá ali com aquele barquinho, gostoso. Eu adoro o pôr do sol. E aqui é uma grande tempestade. Eu gosto de tempestade quando eu tô bem dentro de casa, bem protegida. Então, é muito fácil fazer essa atividade. Tem que procurar primeiro ter um relógio para você saber a hora que você está fazendo a observação. Aí você vai anotar o horário que você está realizando a atividade, se está de dia, de manhã, de tarde, de noite. Depois vocês vão desenhar no livrinho aquilo que vocês observaram. Então, novamente, a gente está fazendo as nossas atividades online, esse momento de pandemia, né? Então, vocês façam as atividades sempre, tirem fotinhos delas e postem lá na nossa plataforma para as professoras fazerem a correção, tá bom? Eu estou ajudando as professoras nessas aulinhas, tá? Tem que fazer com muito capricho, hein? Para as atividades ficarem bem bonitas. Não pode fazer correndo, tem que fazer com calma e bem bonito. Tá bom? O que a gente vai falar agora? Continuando a emenda de mais uma aulinha. Hein? O que? O que faz tic-tac, tic-tac? Em algum lugar da sua casa você tem um relógio. Você deve ter vários relógios. Tem horas que a gente tem vontade de esquecer que ele existe, né? Mas a verdade é que ele é muito útil para nos ajudar a organizar a vida, certo, crianças? Então, o relógio é um amigo nosso, né?
Vamos conhecer a historinha do relógio? Então, bem antes dele estar ali na cozinha, o seu pulso, onde que o relógio ficava? No céu. Sabe por quê? Porque era o sol que os povos antigos usavam para medir o tempo. Vocês sabiam disso? 3.500 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, já existiam relógios de sol que marcavam as horas a partir das sombras que se projetavam no mostrador. Vocês sabiam disso? Então a gente não tinha relógio digital, pilha, isso não existia. Então as pessoas adaptavam para poder observar as horas em relação à posição que o sol iluminava. Olha como era um relógio de sol. Ele era marcado com uma haste, né? E os números, aqui nesse caso aqui estão em números romanos, né? E conforme a posição que o sol batia, a sombra ia projetando em algum dos números, né? E a água, que também deu uma mãozinha para os nossos antepassados, que não viverem atrasados, né? Então, um dos mais antigos relógios de água foi encontrado na tumba do faraó Amenhotep I, enterrado em 1500 anos antes de Cristo. Os gregos também usavam água para medir o tempo e os seus relógios aquáticos eram chamados de clepsidras. Vocês sabiam disso? Uma foto de uma clepsidra, relógio d'água. Olha que legal. Durante a Idade Média, os relógios pararam no tempo e foi só em 1656 que surgiu uma nova maneira de marcar as horas. O relógio de pêndulo. Esse é bem conhecido por vocês, né? Aqui a fotinho dele. Aposto que vocês já viram isso na casa de alguém. Essa invenção foi se aprimorando através dos séculos e foi provavelmente o tipo de relógio que os seus avós usaram, certo? Foi na casa do vovô e da vovó. O meu avô e minha avó tinham um reloginho de pêndulo. No século XX, surgiram os relógios de quartzo que deixaram os pobres pêndulos para trás. Eles eram muito mais precisos e são usados até os dias de hoje. Mas quem precisa medir com exatidão até os milésimos de segundo, o melhor mesmo é usar os relógios atômicos. O mais preciso já criado até hoje usa um átomo de mercúrio e só atrasa 1 segundo a cada 3 bilhões de anos. É muito preciso, né? E agora a gente vai para atividade. Então vamos pegar os livrinhos, fazendo as atividades das páginas 135 a 138. Então, observem as imagens abaixo. Você já tinha visto alguns desses objetos? Marquem com X ali no espacinho branco os que você já conhecia. Eu já conhecia todos eles. Você conhece esse primeiro? Esse primeiro também é bem antigo, né? Todos esses objetos que vocês marcaram ali servem para marcar o tempo. Marcar o tempo ajuda as pessoas a se organizarem em relação ao que aconteceu no passado e ainda o que vai acontecer no futuro. O tempo é dividido em horas e dias. Cada dia tem quantas horas? 24 horas. Os períodos mais longos são divididos em meses e em anos. Cada ano tem 12 meses.
certo? Aqui está a fonte para quem quiser pesquisar com mais calma, ler mais sobre isso, né? Agora observe essa imagem abaixo. Você sabe o que é isso, né? Que a gente já falou. Esse é o relógio de sol. Ele é um dos marcadores de tempo mais antigos que existem. De acordo com a luz do sol, ao longo do dia, a sombra indica qual é a hora. Viram? Bonitinho? Aí você tem a marcação dos números ali para identificar a hora. Vamos fazer como os cientistas fazem. Observar para entender. Tem que observar com muita calma, né? Agora façam as seguintes observações na sua casa. De qual lado o sol aparece de manhã? Em qual lado aparece no final do dia? Escolha um horário ao longo de 6 dias. Escolha um horário onde bata o sol e coloque um objeto. É importante que esse local seja sempre o mesmo, assim como o horário, o objeto e o ponto escolhido para colocar, tá? Registre nos espaços abaixo o objeto e a sombra produzido em cada dia observado. Aqui, ó, vocês podem desenhar. Depois dessa observação, vocês vão responder as atividades da página 137 e 138 do livrinho de trilhas. Não esqueçam de responder todas as atividades online. O link vai estar lá na plataforma e aí é só postar. Não pode deixar de fazer a lição. Tem que fazer com muito capricho e atenção, porque a gente está preparando essas aulas com muito carinho para vocês, tá? Então tem que fazer com muito capricho. Saudades de todos vocês. E agora vamos para mais uma aulinha. Do que será que a gente vai falar agora? Agora a gente vai falar de um assunto muito sério na nossa atualidade, tá? O lixo. E aí vocês estão se perguntando, por que que falar sobre lixo é importante? Lixo a gente não joga fora? Então, vamos lá. O aumento do volume de lixo é um desafio muito grande para todos os países. As fábricas produzem mais, nós compramos mais e a gente produz cada vez mais lixo. É um volume muito grande de lixo. Observem as imagens aqui abaixo. Olha ali no rio, na beira do rio, milhares de objetos, lixos, um banquinho flutuando, saquinhos, garrafas. Olha essa segunda imagem. Seringas, agulhas, que perigo. Resíduos médicos, né? Que perigoso isso. Se machucar, se contaminar. Aqui é uma cidade observada assim de cima de um pequeno morro. Muito lixo jogado, sabe? O que que vocês chamam de lixo, crianças? Tudo aquilo que é sujo, inútil, velho, ultrapassado, indesejável. Existem vários sinônimos para isso. Resto, resíduo, detrito, dejeto, refúgio. Na realidade é aquilo que a gente não usa mais, né? Então você abre uma embalagem de um doce, come o doce, a embalagem vai para onde? Para o lixo. Você toma um refrigerante, joga a lata no lixo. O lixo é talvez um dos temas mais importantes da atualidade quando a gente está falando de meio ambiente. Vocês sabiam disso? É muito importante mesmo.
Vocês sabiam que cada habitante da capital do estado de São Paulo, estado que a gente vive, produz cerca de 1 quilo de lixo por dia? Você sabe que é 1 quilo de lixo por dia? É muita coisa. Você não consegue comer 1 quilo de comida por dia. 1 quilo é uma quantidade muito grande, apesar de parecer pouquinho. Então, a cidade mais populosa do país produz diariamente 15 mil toneladas de lixo. E aí que começa o problema. Como coletar esse lixo todo e que destino a gente pode dar para ele, né? É muito importante a coleta do lixo correta, a separação dos materiais corretamente. O assunto é muito sério, de verdade, crianças, porque a tendência é aumentar cada vez mais, a população vai aumentando, a quantidade de lixo reproduzido é muito grande. Então a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, lixo, tá bom? Então, a composição do lixo pode ser orgânica e inorgânica. E o que é o lixo orgânico? O lixo orgânico é aquele que tem origem em seres vivos, sejam animais ou vegetais. Aí a gente inclui resto de alimento, então talinho da maçã, casca da banana, folhas, sementes, resto de carne, então a gente come uma carninha, tira aquela gordurinha, o ossinho do frango, papéis, madeira, galinho, né, que cai da árvore, papel que você errou e tem que jogar fora. Então esses são orgânicos, tá? E inorgânico. Lixo inorgânico é um material que não tem origem biológica. Ele foi produzido pelo trabalho humano, como vidro, metal, plástico, entulho de construção, tá? Então, os que não têm relação de origem de seres vivos, tá? Então, esse é o lixo inorgânico. Tem diferentes tipos de lixo. Então, tem o lixo domiciliar, que pode ser orgânico ou inorgânico, que ele é produzido em todos os lares. As embalagens representam grande parte desse lixo, como a gente falou agora há pouco, né? Então você abre um chocolate e joga o seu papelzinho no lixo, lixo domiciliar, né? E é uma coisa que acontece o tempo inteiro durante o dia. É inevitável, né? Produzir lixo. Tem o lixo industrial, que são os resíduos produzidos por todo tipo de atividade industrial. E muitas vezes esse lixo é tóxico. Por exemplo, do industrial, aquelas agulhas que a gente mostrou, né? Então, muitos hospitais produzem lixo que podem ser contaminantes, né? Hoje até as nossas máscaras descartáveis, tem que tomar muito cuidado como fazer, né? O descarte por conta da contaminação. E tem o lixo agrícola. Então, que são além dos restos das colheitas, se incluem sobras de fertilizantes e agrotóxicos usados nas plantações. Então, também é um lixo que pode ser muito perigoso se não for descartado da maneira correta, né? Para as pessoas, para os animaizinhos e até para as plantas. Então, são esses 3 tipos de lixos muito comuns, né? Domiciliar, industrial e agrícola. Ainda temos o lixo hospitalar, atômico e espacial. Aqui na realidade hospitalar também entram aquelas agulhas que eu citei, né? Seringas, instrumentos cirúrgicos, aventais, luvas. Principalmente nessa época de pandemia, é muito perigoso esse descarte incorreto dos materiais. É muito fácil se contaminar com esses materiais, né? Imagina se o hospital joga fora uma agulha que foi aplicada em algum paciente com alguma doença contagiosa, você tem contato no lixo, ele vai jogado no lixo comum e você acaba colocando a mão e se furando com uma agulha dessas. O lixo atômico
são os materiais radioativos provenientes de usinas nucleares. Eu acho que esse é o tipo de lixo mais perigoso, né? Ele pode ocasionar amputamento de membro, doenças completamente degenerativas, sabe? Lixo atômico é muito importante ser feito o descarte de forma correta. E o lixo espacial, que são satélites, sondas, estágios de foguetes. Esses materiais que ficam no espaço também são lixo, né? Então, são materiais que são enviados para o espaço e ficam flutuando no espaço. Também são considerados lixo, né? Quando são inutilizados. Problema e solução para o lixo. O que fazer com o lixo que a gente produz diariamente em quantidades imensas? Esse é o problema, né? Qual que é a solução? É usar a regra dos 4 Rs. Risos. Reduzir, reutilizar, reciclar e repensar. Regra dos 4 R. Reduzir. É a redução da quantidade de lixo produzida, principalmente evitando produtos descartáveis e dando preferência aos que podem ser reutilizados. Então, a gente pode reutilizar materiais, né? Você tomou um refrigerante numa garrafinha PET, fazer um vasinho com aquela garrafinha. Reutilizando diversos objetos do dia a dia, adiando sua transformação em lixo. Então, muitas coisas, né, que a gente pode reaproveitar. Esse exemplo do vasinho, ele é um lixo que é reciclável, material plástico, mas você pode fazer vários objetos com ele para evitar o descarte. Repensar. Repensar antes de consumir um produto ou jogá-lo no lixo. E o mais importante de todos, reciclar. É a transformação de um objeto em um novo produto. Isso é muito importante, crianças. Vocês separam o lixo na casa de vocês? Os plásticos, dos objetos que podem ser reciclados, de objetos que não podem, como restos de frutas que não podem. Vocês jogam no lixinho separado? Agora vamos para as atividades. Abrir o livrinho na trilha de aprendizagem da página 145. Então, uma tirinha aqui. A menininha fala para o papai: tirando a matéria orgânica que vai para a compostagem e o material reciclável que o pessoal recolhe, de lixo mesmo não sobra muita coisa. Ao ler a tirinha do Armandinho, podemos perceber que ela classifica o lixo em 3 tipos: compostagem, reciclagem e lixo. Você conhece todos eles? Essas lixeiras aqui indicam os materiais que podem ser reciclados, ou seja, aqueles materiais que são levados para fábricas que reutilizam o material para a fabricação de novos objetos. E como descartar corretamente o lixo? Na cor azul é o lixo de papéis, o amarelo é o lixo de metais, o vermelho é o lixo de plástico e o verde é o lixo de vidro. Então, aqui são as fotinhos, não está muito visível, né? Mas aqui a gente tem papel, plástico, copinhos de plástico amassadinho, vidro e metal. E aí vocês vão ligar o que significa cada um aqui. Então, onde está o papel? Onde que está o plástico? Onde que está o metal? E vocês vão ligar, tá bom? Cada um no seu correto.
Lixo orgânico é tudo aquilo que descartamos da natureza. São cascas de frutas, semente, restos de comida, galhos e folhas. Podem ser reutilizados na compostagem, que significa usar o lixo orgânico para adubo. Vocês sabiam que dá para usar o lixo, resto de frutas, resto de alimento, bater e fazer adubo? Pois é. Casca de ovo. Vocês já viram a vovó, mamãe colocando casca de ovo nos vasinhos? Pois é. E aí fortalece a plantinha. Quais são os elementos da natureza que você consegue identificar nesta imagem? Dessa imagem aqui tem muitos lixinhos. Então vocês vão escrever o que vocês conseguem identificar. Agora vocês vão observar um adulto preparando o almoço, a janta, e quais restos de alimento que serão descartados. Então vocês vão observar a mamãe, a vovó fazendo comida e o que elas estão jogando fora. Então, quando elas descascam um tomate, elas jogam a sementinha fora. Quando elas fazem uma vitamina de abacate, e elas descartam a casca do abacate, por exemplo, né? Vocês vão escrever aqui. Lixo não reaproveitável. Esse tipo de lixo deve ser descartado em aterros sanitários, pois o seu material não pode ser reutilizado ou é perigoso. Fraldas descartáveis, papel higiênico, guardanapos, medicamentos e produtos de limpeza. Agora, observe as imagens abaixo, circule de azul, o lixo reciclável de vermelho, o lixo orgânico de verde, o lixo não reaproveitável, tá? Então, vocês vão circular assim. Espero que vocês tenham gostado da aulinha. Eu sei que vocês são muito estudiosos, que a professorinha de vocês já me falou. Vocês vão fazer tudo direitinho. Vão tirar as fotinhos do livro e postar para correção. Façam atividade online que o link está na plataforma. E aí a gente termina assim por hoje. Eu estou concluindo a minha formação dentro de um ano para pedagogia e eu não vejo a hora de começar a ministrar as minhas aulinhas para as crianças, tá bom? Foi um prazer dar essa aulinha para vocês. Um beijo da professora Kátia, tá? Quem sabe já não dou aula para vocês logo logo.